Pessoal, exercício para corrida. Então, nesse caso aqui, os exercícios referentes a MMC. O primeiro exercício que foi dado pedia o MMC 6 e 9, lembrando que MMC é o menor múltiplo comum. Como é que a gente resolve isso? Qual seria a solução? Como resolver isso? Uma opção bem prática seria fazer a fatoração dos dois números ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui 6, aqui o 6 e o 9. Né? Aí a gente faz, aqui eu vou simular, né? Seria um traço ali. O que vocês precisam pensar? Qual é o menor número primo que eu consiga dividir 6 ou o 9? Eu posso dividir por 2, o 6 dá para dividir por 2, dá 3, o 9 eu não tenho como dividir, ele permanece como está. Depois do número 2, depois do número primo 2, qual é o próximo número primo? Ou, se fosse o caso, né? Posso dividir por 2 ainda? Eu dividiria por 2. Não consigo dividir por 2, nem o 3, nem o 9. Então, o próximo número primo é o 3. Agora, 3 dividido por 3 dá 1. E, no caso ali, o 9 dividido por 3 dá 3. Pronto. Agora, dá para continuar, eu ainda tenho divisões a fazer. O 1 não tenho que fazer, mas o 3 eu posso dividir por 3. Por que por 3? Porque 3 é o número primo menor possível que permite essa divisão exata. Né? Então, número 3, o 1 só repete, porque ele já estava finalizado, e o 3 dividido por 3 resulta em 1. Então, o que aconteceu aqui? Não tenho mais nenhum número para dividir. Tá? Então, aqui a fatoração está finalizada. Mas para eu saber qual é o MMC, eu preciso multiplicar os fatores primos que foram usados na decomposição desses dois números. Tá? E é aqui que eu vou encontrar, então, o MMC. Tá? Aqui, deixa eu fazer aqui, vou deixar um traço aqui ainda. E vamos lá. 2 vezes, vou botar um x no lugar da multiplicação, 3 vezes 3. Lembrando que a gente já aprendeu a potenciação e que eu poderia representar por 2 vezes 3 ao quadrado. Daria na mesma, né? Daria o mesmo resultado. 3 ao quadrado nada mais é que 3 vezes 3, que dá 9, vezes 2, resulta em 18. Então, o MMC, aqui, ó, o MMC de 6 e 9, a gente representa aqui por 18, tá? Essa é uma maneira de fazer, tá? Eu não vou fazer de todos eles, eu vou botar o exemplo aqui, mas não de todos eles, tá? Outra coisa, nós poderíamos também representar o MMC relacionando múltiplos de cada um deles. Por exemplo, aqui, lembrando o que é múltiplo, é o resultado da multiplicação do 6 por alguma coisa. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, 6 vezes 3 dá 18, 6 vezes 4, 24, e nunca termina, né? Os múltiplos, eles não têm fim. Agora, os múltiplos de 9, vamos fazer a mesma coisa, ó.
9 vezes 0 é 0, 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 2 é 18, 9 vezes 3, 27, e a gente pode parar por aqui. O que a gente tem que fazer? A gente vai pegar, então, o menor múltiplo comum. Quem é o menor múltiplo comum? Sem considerar o zero, porque o zero não vale, tá? Então, a gente tem que observar quem é que se repete. Nesse caso aqui, tá aqui o 18. É uma outra maneira? Sim, é uma outra maneira. Mas vocês que vão escolher qual é a melhor, que vocês compreendem mais. Eu acho desta forma aqui mais trabalhosa, porque às vezes o número é bem grande, não dá para fazer de forma tão simples, tá? Mas, se vocês preferem, podem fazer neste formato. Uma outra técnica, uma outra forma é fazendo pela fatoração. E só não pode esquecer que a gente faz a fatoração por números primos e depois, deixa eu só fazer um traço aqui, a gente não. E daí, depois de fazer essa fatoração aqui por números primos, a gente então tem que multiplicar 2 vezes 3 vezes 3, né? Aqui eu só representei em duas formas essa multiplicação, tá? Então, qualquer uma das formas que vocês preferirem fazer, nós chegamos à mesma resposta. 18 é o MMC de 6 e 9. Fazendo a mesma coisa com 5 e 15, vamos obter o resultado 15. De 12 e 18, o múltiplo comum é o 36, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou botar mais pro ladinho, que eu quero mostrar um do MDC. Esse aqui, então, é o MMC. E aí, do MDC, eu vou mostrar. São as duas maneiras, então. Aqui. Tá. Agora, para fazer o MDC, tá? A ideia é a mesma. A fatoração, né? E no caso aqui, é o divisor comum. É o menor divisor comum. Podemos fazer neste formato aqui, se a gente quiser, mas aí não são os múltiplos, são os divisores, tá? E podemos fazer pela fatoração. Vamos fazer, então, pela fatoração. Eu vou fazer aqui em outra cor, para não dar confusão. E aí, o MDC, o que a gente faz? Olha só, eu vou fazer de 36 e de 60, tá? O processo da fatoração é o mesmo. Eu vou pegar e vou multiplicar, vou dividir, desculpa, por números primos. O menor número primo é o 2. 36 dividido por 2, a gente sabe que dá 18, e 60 dividido por 2 dá 30. Eu só vou botar dois traços para vocês não acharem que é uma subtração, tá? Aqui, então, seguindo, dá para dividir por 2 ainda? Sim, é possível. O 18 vai ficar 9, enquanto o 30 dividido por 2 resulta em 15. Agora, eu posso dividir por 2 ainda? Não, não posso. Então, qual é o próximo número primo que eu vou poder usar aqui? Próximo número primo, 3. 9 dividido por 3 resulta em 3. E 15 dividido por 3 resulta em 5. Posso ainda usar o 3 como divisor? Posso ainda dividir por 3? Sim.
porque 3 ainda dá para dividir por 3. Repito, no 3, 3 dividido por 3 dá 1. E aqui, então, o 5 vai continuar 5, porque ele não pode ser dividido por 3. Qual é o próximo número primo que eu consiga dividir? O 5, porque o 1 tem mais o que fazer, né? Lembrando que o nosso objetivo aqui é ficar com 1 resultados. E aqui, então, finalizando o processo, o que eu vou fazer? Eu vou observar, tá? Agora, para o MDC, a gente precisa observar. Observar o quê? Quando foi que eu consegui fazer a divisão ao mesmo tempo de 36 e 60? Observem aqui, ó, 36 e 60 dividia por 2. Então, eu vou fazer assim. Então, aqui eu consegui. 18 e 30 dava para dividir por 2? Dava, então eu também consegui. Também dividi por 2. E 9 e 15 foi dividido por 3. Então, de novo, os 3 eu consegui. O que isso me representa? Esses 3 fatores primos foram os possíveis que eu dividi o 36 e o 60. Então, são esses que eu vou usar aqui na hora de encontrar o MDC. Eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 3, ou ainda, lembrando a potenciação, 2 vezes 2 nada mais é que 2 ao quadrado, vezes 3, que são os fatores primos. Se eu for resolver isso, então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. E esse é o resultado do MDC de 36 e 60. Ou seja, eu faço o processo de fatoração também, porém, eu vou observar os números que conseguiram, os números primos que dividiram os dois números que eu estou me referindo ao mesmo tempo. Tá? E no caso aqui é o 2 de novo e o 3, tá? Como eu comentei antes, uma outra maneira de resolver é descrever os divisores de 36 e 60 e aí depois eu fazer o mesmo comparativo. É um outro processo. Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Divisor, então, de 36. Qualquer número pode ser dividido por 1. Então, com certeza, o 1 começa aqui. Depois do 1, 36 pode ser dividido por 2. Pode ser dividido por 3. Pode ser dividido por 4. Pode ser dividido por 5? Não. Pode ser dividido por 6. Depois do 6, por 9. Depois do 9, 18. Depois do 18, o próprio 36. Observação importante, que vocês já viram isso. 1 vezes 36 é 36. 2 vezes 18 é 36. 6 vezes... Opa, 3 vezes 9. Não, peraí que tem coisa errada aqui. Faltou um valor, é. Deixa eu fazer. Ó. 3 vezes 12. Aqui tem. Isso, agora fecha, ó. 1 vezes 36. 2 vezes 18. 3 vezes 12. 4 vezes 9 e o 6. 6 vezes 6, né? Então, 6 vezes o próprio 6 resulta em 36 também, tá? Aí, agora eu vou descrever os divisores de 60. Aqui. Então, os divisores 60
Usando a mesma ideia, todos os conjunto de divisor começa pelo número 1. Qualquer número é divisível por 1. 60 dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 4, dá para dividir por 5, dá para dividir por 6, dá para dividir por 7, não, por 8, não, por 9 também não, mas dá para dividir por 10. Depois de dividir por 10, eu posso dividir, deixa eu pensar aqui, por 12, por 15, deixa eu, por 20, por 30, acabei aqui, peraí. E pelo próprio 60. É isso, conferir. Olha só, 1 vezes 60 é 60, 2 vezes 30 é 60, 3 vezes 20 é 60, 4 vezes 15 é 60, 5 vezes 12 é 60 e 6 vezes 10 é 60. Então, esses são os divisores de 60. Agora, eu quero encontrar, lembrando, divisores têm começo e fim, né? E aí eu consigo definir o maior divisor comum, é o máximo, né? É o maior divisor comum. Como é que eu vou localizar? Eu vou observar qual é o maior número que é possível dividir aqui, ó. 36 não repete, 18 também não. Aí, aqui, se a gente observar, eu vou pegar aqui, ó, o 12 é o maior divisor comum, tá? O 12 aqui, maior. Ah, mas tinha o 2, tinha o 3, tinha o 4. Não, mas eu quero o maior. O maior é o 12. E aqui a gente faria também o encontro dos divisores e traria o MDC, porque o MDC é o maior divisor comum entre os números dados, tá? Esse é o processo, então, para o MDC, fazendo esse processo no 42 e 12, no 28 e 70, vocês encontram divisores. Mais uma vez, são duas possibilidades. Aqui é uma e aqui é outra. Vocês escolhem o caminho que vocês acharem melhor. Exercício ainda baseando na ideia de múltiplos e divisores. Uma escada tem 30 graus. João está subindo essa escada de 3 em 3 degraus e Félix de 2 em 2. Observando esse problema, deixa eu só tirar. Então, observando o problema dado, percebam que a forma que o João está subindo os degraus da escada é de 3 em 3. Então, ele vai ter os múltiplos de 3, enquanto o Félix vai só pisar nos múltiplos de 2. A gente pode fazer, então, organizar essas informações aqui, que tornaria mais fácil de a gente visualizar, né? Os múltiplos, então, de 3, de 3, aqui, começa no 0, expandi um pouquinho, ó, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, vai continuar. Agora, os múltiplos de 2. Também começa no 0, vai para o 2, 4, 6, 8, 10, tá? O que eles querem saber, ó? Em algum deles, a pergunta é, deixa eu continuar aqui, senão porque ali fala do número 15. 10, 12, 14 e 16.
e 18, vou até o 20 aqui. Pronto, deu, acho que agora deu, tá? Olhando aqui os múltiplos de 3 e de 2, certo? Algum deles vai pisar no degrau, no 15º degrau? Só o João, porque o João tá andando de 3 em 3 degraus. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou dar uma referência melhor. Quer ver, ó? Aqui é o João, tá? Bom. E nos múltiplos de 2, tá? É o Félix. Só para ficar registrado, então, quem anda de 3 em 3 degraus vai andar só nos múltiplos de 3. Quem anda de 2 em 2 vai andar só nos múltiplos de 2. Então, aqui fica mais fácil de observar, né? Primeira pergunta, então, se algum deles iria pisar no 15º degrau. Sim, o João pisa no 15º degrau, e enquanto o Félix não, né? Só no 14º ou 16º. Então, não. Ah, aqui tem mais um. Vou ter que dar continuidade aqui também. Eu não olhei. Aqui. Vamos continuar ali até o número 23, porque está pedindo mais. 18, 21, 24, 27. Aqui embaixo, então, 22, 24 e 26. Acho que agora chega, né? Deu. Então, aqui, algum deles vai pisar no 23º degrau. Se a gente observar, eles pisam no 21º e 24º, e aqui no 22º e no 24º, mas não pisam no 23º, então esse aqui não vai ser considerado. Pergunta C, algum deles vai pisar no 18º degrau? Sim, os dois, aqui tem 18 e aqui também tem 18, então os dois vão pisar no 18º degrau. Em quais degraus os dois vão pisar? E aí a gente vai olhar o que se repete. O 6 repete aqui. Depois do 6, o 12 se repete nos dois. Depois é o 18. Depois é o 24. Mas na verdade deve ter mais, né? Ah, tá. Não. Ah, olha só. Não prestei atenção nisso aqui. Ó, viu? Ó, a professora também não faz a leitura corretamente. Olha aqui. Lá em cima dizia que podia ir até o 30º degrau, né? Então, dos múltiplos de 3, termina no 30, porque ali tem um limite. Tá? Aqui, mais 2 é 28. E para finalizar, é o 30. Por que eu não termino com reticência? Porque diz que a escada tem 30 degraus. Se a escada tem 30 degraus, eu tenho fim nesse conjunto de múltiplos. Então, eu posso colocar o primeiro, que é sempre o 0, e o último vai ser o 30, porque termina em 30. E aí sim, considerando o limite 30, nós temos 6, 12, 18, 24 e 30, ou sexto degrau, 12º, 18º, 24º e 30º. Né? E a última pergunta, qual é o mínimo múltiplo comum de 3 e 2? Isto é, qual é o valor do MMC? E aí a gente pode fazer como a gente fez, já que já está aqui os múltiplos, né? A gente vai observar aqui, então, que é o 6, né? O 6 está aqui. Aqui também tem 6. Então, esse é o menor múltiplo comum, né?
Agora, o exercício 3, que foi, acho que é o último aqui que a gente tem. Não, tem mais um. Exercício 3. Uma empresa possui 2 funcionários que viajam a serviço, tá? Uma empresa possui 2 funcionários que viajam a serviço. O primeiro viaja de 15 em 15 dias e o segundo de 20 em 20. Se ambos viajarem hoje, daqui quantos dias eles voltarão a viajar no mesmo dia? A gente poderia fazer os múltiplos descritos um do lado do outro, tá? Mas o MMC também nos daria porque assim, ó, hoje é o dia, é o primeiro dia, né? O dia zero, vamos dizer assim, né? A contagem zero. Se eles viajam a cada 15 dias um e a cada 20 dias o outro, e eu quero saber qual é o próximo dia, é o primeiro depois de hoje, né? Então é o menor. Poderíamos fazer com o uso do MMC também, tá? Ou fazendo a descrição dos múltiplos e fazendo a verificação. O caminho que vocês usaram não interfere desde que vocês entendam o que está sendo pedido e a resposta seria daqui 60 dias, tá? Que nada mais é do MMC de 15 e 20, certo? Como é que eu fiz? Eu fiz pela fatoração, números primos sempre. Aqui, 15 e 20 eu dividi por 2 quem? Só o 20. O 15 não dividiu por ninguém. De novo, o 10 ainda pode ser dividido por 2. Dividir por 2 deu 5. E o 15, percebam que ele continua igual, ele não mudou aqui. Aí, qual é o próximo? Sempre o menor. Então, é possível usar o 3, que é menor que 5? Sim, porque 15 dá para dividir por 3. Eu divido 15, então, por 3, que vai chegar a 5, e aqui eu vou dividir os 2 por 5, que leva ao resultado 1. Com isso, eu tenho, então, aqui a multiplicação dos fatores primos é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Podia ter representado por 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 dá 12, e 12 vezes o 5 dá 60. Então, 60 é a resposta desse problema aqui, 60 dias. Na questão 4, dizia o seguinte: em um tipo de jogo para 2 ou mais pessoas, há 24 fichas vermelhas e 40 fichas azuis, para serem distribuídas igualmente entre os participantes. Nenhuma ficha pode sobrar. De novo, eu poderia fazer de duas formas, tá? Aqui eu fiz a representação dos fatores, dos divisores de 24 e 40, por quê? Porque é o número de fichas que a gente tem que distribuir de forma igual entre jogadores 2 ou mais, né? 2 ou mais jogadores. Aí as perguntas eram: esse jogo pode ser disputado por 3 participantes? Para que o jogo pudesse ser disputado por 3 participantes, nós teríamos que ter o número 3 entre os divisores de 24 e de 40, e isso não acontece. Então, não, a resposta é não, porque eu só tenho 24 como sendo possível dividir por 3. Outra pergunta: esse jogo pode ser disputado por 4 participantes? E aqui nós temos, então, o 4 se repete nos divisores de 24 e nos divisores de 40. Deixa eu circular isso aqui para vocês enxergarem o que eu estou falando. Aqui é o 4. Ó, ele se repete aqui, se repete aqui, se repete aqui, né? Ó, 4 e 4, tá?
Então, sim, a resposta é sim. Aí agora a última pergunta. Qual é o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo? O que é o máximo? Aqui está. O que seria o máximo? O máximo é o nosso MDC, o máximo maior divisor comum, né? Então, qual é o número maior de jogadores dentro desse que podem jogar esse jogo? Aqui, então, eu fiz pelo MDC usando a fatoração e observando quais os fatores primos que dividem ao mesmo tempo 24 e 40, né? Ou ainda dentro dessa distribuição aqui, eu vou olhar o máximo, ou seja, o maior divisor comum. E aí eu vou fazer de outra cor para que fique bem evidente. Ó, esse valor aqui, ele se repete aqui. Deixa eu fazer diferente. Eu vou fazer com outro. Não vai. 8 se repete, divisores de 24 e de 40. E, além disso, né, é o maior divisor comum entre os dois. 24 não repete, 12 não repete e o 8 é a única possibilidade, tá? Faltou a resposta, né? Qual o número máximo de pessoas que podem participar desse jogo? O ideal seria a resposta mais completa. O número máximo de pessoas. Máximo de pessoas. É 8. Número máximo. Pronto. Pronto. É isso aí, né? Esse era o exercício 4, então era isso que eu queria que você fizesse. Tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Me perguntem e a gente conversa melhor, certo? Um abraço a todos e até a próxima.